Bom dia a todos e a todas, né? Eu sou o professor Adilson, aqui do Departamento de Física da UFSCar, coordeno junto com o professor Hernandes a parte de difusão do centro. Quando a FAPESP concedeu a ideia dos centros do CEPIDES, ela estava baseada em 3 aspectos muito importantes. A parte da pesquisa, a parte da inovação e a terceira parte, muito relevante como as outras duas, a parte da difusão do conhecimento. Esse paradigma que a FAPESP apresentou já na primeira edição do CEPIDES, há quase 15 anos atrás, ela tem uma característica que é muito importante. Por quê? Nós conseguimos realizar todas essas coisas, inclusive as próprias inovações, como o Ernesto estava explicando aqui agora, a partir de investimento público, a partir de dinheiro que vem por fundações, dinheiro que surge dos impostos. E quem paga imposto somos todos nós, toda a população. E se a gente não mostrar que o que a gente faz tem relevância, tem importância, nós vamos ser questionados. E sabe que para cortar dinheiro para investimento em pesquisa, infelizmente, o Brasil é o primeiro lugar que corta quando a crise aperta. Outros países do mundo, os Estados Unidos, por exemplo, quando passou pelaquela crise de 2008, fez o contrário, aumentou o investimento em pesquisa. Vale a pena contar uma pequena história da importância da difusão para garantir a pesquisa. Em 1995, 96, os Estados Unidos estavam construindo um grande acelerador de partículas porque eles iam parar com o Fermilab. E, na época, estava se construindo o LHC. Foi gasto 2 bilhões de dólares fazendo um buraco nos Estados Unidos para se construir um acelerador de partículas com o porte do LHC. Chegou na Câmara dos Deputados americanos e falaram: por que eu preciso gastar 10 bilhões de dólares para saber da origem do universo? Por que eu tenho que gastar toda essa grana? Cancelou o projeto, certo? E os Estados Unidos, que era líder mundial na questão de física de partículas, não ficou mais com equipamento. O equipamento foi construído na Europa, os Estados Unidos trabalha com o pessoal na Europa, mas perdeu a oportunidade de ter a maior máquina do mundo para fazer essa pesquisa. Naquele momento, o Prêmio Nobel de Física, Stephen Weidenberg, escreveu um livro chamado Sonhos de uma Teoria Final. Ele escreveu um livro, é um livro de divulgação científica, justamente para chamar a atenção das pessoas o que os Estados Unidos estavam perdendo na época. E não é à toa que a National Science Foundation, quando cada um tem um projeto aprovado de pesquisa lá, tem que ter o compromisso de fazer divulgação científica. Seja uma palestra, seja um livro, seja qualquer coisa. Pois sabe muito bem que as demandas, quando você valoriza a ciência na população em geral, você valoriza esse saber e é o que garante a continuidade de fazer tudo o que a gente faz aqui. Então, por isso, quando a FAPESP traz isso dentro do projeto CEPID, isso se torna uma vertente muito importante para a gente fazer isso. E a gente pode fazer isso de diversas formas e diversas maneiras. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que o CEPID tem feito e algumas coisas que a gente está com ideias de fazerem. Eu vou pedir desculpa que tem alguns slides que estão em inglês, outros estão em português. Eu não tive oportunidade de traduzir tudo isso aqui. Mas a primeira coisa, eu acho que é importante falar para todos vocês, principalmente para os estudantes, o que é divulgação científica? Tá? Quando a gente fala de divulgação científica, a gente fala de pegar o conhecimento e levar para o público em geral, para o público não, digamos assim, usar um termo leigo, né? O público leigo que está fora da academia, fora da área. E como é que eu faço isso? Eu faço uma tradução, como eu estivesse pegando algo que está escrito em inglês e passasse para o português. Isso nem sempre é fácil. O que você tem que fazer, pelo menos o que a gente acredita, que a gente tem que recriar esse conhecimento. Então, quando eu faço uma divulgação científica, eu pego aquele conhecimento que, para produzi-lo, eu vou usar as teorias mais avançadas, as técnicas mais sofisticadas, e tenho que recriá-lo para apresentar para o público diferente. Então, se eu estou falando de uma nanopartícula, se eu estou falando de uma reação nuclear, eu vou ter que contar isso para essa pessoa de uma forma diferente. Eu vou ter que, então, criar aquele conhecimento de novo.
O resultado que eu tenho da experiência, eu vou ter que contá-lo de uma maneira diferente. E, nesse sentido, o CDMF, ele não somente tem trabalhado na divulgação dos seus resultados, não é só, digamos, propaganda, mas também criado formas de fazer essa divulgação científica. Então, eu acho que isso é uma característica que nos faz muito diferente de todos os outros 18 centros da FAPESP. Na avaliação que a gente teve no final de 2015, né, o professor Elcio me corrige se eu estiver falando errado, os avaliadores internacionais que vieram ver falaram que o que a gente faz de difusão está totalmente acima do que qualquer outro dos 18 centros tem feito. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito. Então, tem a primeira informação importante, é o projeto do Ludo Educativo, que é um projeto que já vem há muito tempo, veio antes do próprio CEPID atual, e ele teve mais de 5 milhões de acessos entre 2013 e 2016. O Ludo Educativo é um site onde tem vários jogos, né, não apenas o famoso jogo do Ludo, onde conceitos, principalmente voltado ao ensino médio e ensino fundamental, são discutidos e são apresentados. Então, esse é um site que tem muito acesso e muito resultado interessante de fazer isso. Está aqui uma recriação do conhecimento. Você, por exemplo, falar da dengue a partir de um joguinho. Você ensina os conceitos relacionados com a dengue, com febre amarela, entre outras coisas, a partir de um jogo. Isso que a gente chama de recriar o conhecimento. Não vou ficar falando, olha, a febre amarela dá esse sintoma, esse sintoma. Eu faço um jogo no qual o aluno, o jovem, ou mesmo aquele que está fora da universidade, vai encontrar os conhecimentos sobre isso. Então, o Ludo tem várias atividades feitas nas escolas. Há também os projetos, principalmente liderados pelo professor Hernandes, do CDMF, de justamente levar cursos para as escolas do ensino fundamental e ensino médio, aqui do estado de São Paulo, sul de Minas e norte do Paraná, por exemplo, sobre luzes e espelhos, a história da ciência e o meio ambiente, entre outros, do átomo à arte, levando, então, essas atividades a nível da escola. Então, isso é muito importante, essas participações e essas aproximações. Só da cidade de São Carlos, 936 estudantes participam disso. Tá? As atividades, então, aqui tem algumas fotos de algumas das atividades feitas ao longo de 2013 e 2015, envolvendo professores, que também é outro ponto fundamental. O professor de ciências, o professor de matemática, ou mesmo de outras disciplinas, muitas vezes ele tem uma grande dificuldade de trazer esses conhecimentos que estão de pontas. Afinal de contas, muitos desses conhecimentos estavam fora da sua formação. Então, quando a gente consegue fazer essa aproximação com eles, a gente tem um fator multiplicador muito grande. Então, a interação com os professores é muito fundamental. Em particular, aqui na cidade de São Carlos, principalmente na rede estadual, há uma possibilidade bastante grande de ser feito isso, pois a diretora regional aqui de ensino ela é muito acessível a esses projetos. Aqui, História da Ciência e Meio Ambiente, que foram, por exemplo, tratados aqui na Escola Sebastião de Oliveira Rocha, com aulas de geografia, no Projeto Vida, são algumas dessas iniciativas que são feitas. O projeto Um Dia do Estudante na Universidade, aqui o professor Hernandes, que é feito na USP, o Cientista do Amanhã, também projeto que é feito na USP, com a parceria, justamente, do CDMF. A NanoArt, que é uma coisa também que o CEPID já faz há muito tempo, é uma forma maravilhosa de você estimular a curiosidade das pessoas, justamente tendo contato com imagens que são belas como essa, mas que surgem dos próprios materiais que nós estamos fazendo nos laboratórios. E aí, ao você olhar esses materiais de um outro ponto de vista, ou seja, todo mundo sabe que não sai colorido desse jeito, uma imagem de microscopia eletrônica, você consegue dar um outro significado para um conhecimento científico. Aqui, por exemplo, nós temos nanoporos numa estrutura de alumina. Mas pintadinho desse jeito, você vê uma colmeia, os favos de uma colmeia. Então, a própria fato que cada favinho aqui tem 50 nanômetros de diâmetro
faz com que a gente veja assim, como é possível surgir uma coisa desse tipo. É possível explicar isso do nosso ponto de vista científico, mas é possível estimular as pessoas a ficarem curiosas sobre isso. E esse é o grande papel da divulgação científica, fazer que as pessoas tenham um brilho nos olhos, fazer que as pessoas se interessem, pensem que existem coisas que estão muitas vezes além do olhar. Essa nanoarte está fora dos nossos alcances, dos nossos olhos. Eu preciso ter um olho especial para enxergar isso, o microscópio eletrônico. Então, o livro Nanoarte, a arte de fazer arte, que foi editado pelo CEPID, quando eu estava na reitoria aqui da UFSCar, eu tinha o prazer de sempre presentear os visitantes estrangeiros com esse livro, e as pessoas ficavam maravilhadas de levar e falar assim, mas aqui em São Carlos, aqui em Araraquara, ou seja, aqui no Brasil faz esses tipos de coisas, que coisas belas, que coisas maravilhosas. Então, mesmo visitantes de administração superior de universidades ou de centros de pesquisa ficavam encantados com isso. Bem, eu vou falar agora um pouquinho para vocês do trabalho do LAB, que é o Laboratório Aberto de Interatividade, o qual eu sou coordenador, onde a gente produz muito da divulgação científica do CEPID. O LAB ele existe desde 2006, mas desde 2014, 2013, ele se integrou ao centro justamente para trabalhar com essa questão da disseminação do conhecimento. Atualmente, são alguns desses projetos que a gente faz aqui dentro do centro, que eu vou falar rapidamente para vocês. Vídeos da Clique Ciência, Ciência Explica, programa de rádio Paideia e o estúdio que a gente montou de TV para o CEPID e um projeto que a gente faz também com recursos do CNPq, que chama o Museu de Céu Aberto, Caminhos do Conhecimento. Eu vou apresentar para vocês um vídeo, ele está em inglês também, mas para vocês verem um pouco do que a gente faz em rápidos minutos. The Open Laboratory of Interactivity for Scientific Knowledge and Technology Dissemination, also known as LABI, has been developing its activities since 2006, aiming to promote scientific culture by bringing together science, technology, arts, and humanities. In 2014, LABI was integrated to the Center for Research and Development of Functional Materials, increasing its video production about science and technology in general, conducting new productions about the center's researches and activities, and covering events related to the center. One of the main projects are the Clique Ciência videocasts, video spots about 5 minutes long in which researchers talk about the investigations they lead. In the last 2 years, about 70 editions of the videocasts were produced, with researchers from all fields of study, and have reached more than 500,000 views. The other video programs produced are the Ciência Explica, Quebra-Cabeça, and Que Curso Eu Faço. Ciência Explica uses everyday situations to explain related scientific concepts, like gravity for instance. Quebra-Cabeça is a longer production that covers a scientific topic, like nanoart, which is a mix of nanotechnology and art, created by the researchers of the Center for Research and Development of Functional Materials. Lastly, the series Que Curso Eu Faço is dedicated to approximate young students to the different fields of study and the university itself, through interviews with professors and students. In July 2015, the Center's TV studio was opened during the 67th annual meeting of the Brazilian Society for the Progress of Science at UFSCar, event that is considered the largest scientific meeting in Latin America. During the meeting, LABI captured and edited more than 50 hours of footage, including a special interview with the coordinator of the Center for Research and Development of Functional Materials. Radio broadcasting is another form used for disseminating scientific knowledge. The weekly program Paideia debates science and technology news, bringing guests for interviews and interacting with listeners from all over Brazil through social networks, with more than 7,000 followers. In July 2015, LABI started a new project, the Outdoor Museum Caminhos do Conhecimento. The museum offers thematic tracks across the UFSCar campus, in which audiovisual production, augmented reality, and interactive pages tell stories and put the visitors in dialogue with the researchers. Over the past 2 years, LABI also set up twice the interactive exhibition Memories of a Carbon, receiving over 10,000 visitors. In the exhibition, an interactive game takes visitors on a journey through time and space, following the lifetime of a carbon atom.
For more information about Labby's projects in partnership with the Center for Research and Development of Functional Materials, visit the website. Todas essas imagens aí são todas produzidas pelo nosso laboratório. Para a gente ter uma ideia, então, dos produtos que a gente tem hoje aqui, Clique Ciência, que curso eu faço, a cobertura da SBPC, que aconteceu em São Carlos em 2015, o UFSCar contra a AIDS, nós participamos de uma campanha da UFSCar contra a AIDS, nós produzimos vídeos, o Ciência Explica, fica sabendo, e Céu da Semana, nós já produzimos um total de 573 vídeos, que já tiveram mais de 1 milhão de visualizações no Facebook e no YouTube, e mais de 5 mil compartilhamentos nas redes sociais. Então, tem um alcance muito grande hoje a gente usar essa ferramenta para levar o conhecimento. Em particular, nós estamos, então, com novas ideias, então, agora para o ano de 2017 e o ano de 2018, que eu queria apresentar um pouco para vocês. O primeiro é uma ideia que a gente teve aqui com parceria da Orquestra da Universidade. A gente está chamando Matéria em Concerto, uma jornada entre infinitos. A UFSCar tem a sua orquestra experimental. A regente, a professora Carolina Jolie, já tinha feito um projeto anteriormente conosco, que a gente chamou de um concerto para as estrelas, quando foi feita a inauguração do observatório, que fica aqui na frente dessa praça, que é a Praça da Ciência, e ela topou a gente fazer um concerto falando sobre a matéria, começando dos átomos que surgem lá nas estrelas, até os átomos que se organizam aqui, formando a nanoarte. Então, a ideia é fazer um concerto temático, se possível, com composições inéditas, falando, então, sobre a história dos materiais e o seu próprio domínio pela humanidade. Um concerto em 5 atos. 5 atos, a gente lembra dos 5 elementos primordiais das ideias antigas, né? A terra, a água, o fogo e o ar, e o éter, que preenche o universo. Cada ato desse concerto faria uma abordagem desse tipo, no qual, além da orquestra estar tocando, nós vamos fazer projeções, vamos fazer vídeos, fazendo, então, uma apresentação importante. Nós queremos ver se a gente consegue fazer isso ainda no primeiro semestre desse ano. O outro é o programa Paideia, né? Essa aqui é a vinheta de entrada. Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Apresentação: Adilson Oliveira, Mariana Petzo e Gustavo Rojas. Uma produção do Laboratório Aberto de Interatividade da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, em parceria com a Rádio UFSCar. O programa Paideia a gente faz ele já há algum tempo. E a partir de março nós vamos fazer esse programa não só no rádio, mas nós vamos gravá-lo em vídeo, nós vamos transmiti-lo pela internet, e disponibilizando os vídeos no Facebook ou no YouTube. Ou seja, nós vamos fazer um rádio com imagem. Tá? Esse rádio com imagem não é invenção minha, não. A Jovem Pan já faz isso há um bom tempo. Nós vamos, então, nós vamos ter o programa, o podcast do programa, que é vinculado pela rádio, e o vídeo que nós vamos colocar à disposição para poder assistir em qualquer horário, em qualquer momento. Então, nós estamos adaptando o estúdio para a gente poder fazer esse programa que tem notícias, entrevistas e quadros específicos aí que a gente vai elaborando. O outro projeto que nós vamos começar mais especificamente aqui para o CDMF, que seria o CDMF Pesquisa, apresentando essas pesquisas relacionadas diretamente com os integrantes do centro. E, em particular, a gente quer muito entrevistar os estudantes. A gente quer que os estudantes de doutorado, mestrados, pós-docs, contem o que estão fazendo. Né? Não é fácil ficar na frente de uma câmera, tá? Encarar uma câmera, explicar, não é fácil. E, principalmente, você vai contar para alguém que não sabe o que você está fazendo. Você vai ter que aprender a contar a sua historinha para alguém que não é da tua área, não é para o colega de departamento. Você vai ter que contar isso para alguém que não tem ideia. E vai ter que valorizar a sua ideia.
Isso é um exercício, pessoal, que a gente tem que aprender. Da mesma forma que o Ernesto estava dizendo que a gente tem que aprender a olhar para aquilo que a gente faz no laboratório e imaginar que aquilo pode virar um produto, eu tenho que olhar para o conhecimento que eu produzo e ver se eu consigo contar isso para as outras pessoas. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Tá? Mas fiquem tranquilos, o pessoal do Lab que deixa o pessoal bem à vontade para fazer isso, né? E a gente vai, então, diferenciar os vídeos em função das grandes linhas que nós temos de pesquisa no Sempre: energia, ambiente, saúde e teoria. Né? Então, digamos assim, nós temos uma série para cada uma dessas linhas aí. E, claro, são disponibilizados sempre nas redes sociais, Twitter, Facebook, entre outras coisas. O outro vídeo que nós vamos começar agora, é muito importante, é esse aqui. Lugar de mulher é na ciência. Tá? Nós vamos, então, fazer uma série de vídeos nesse mesmo formato com as pesquisadoras. Aí é voltada especificamente para as pesquisadoras do CEPID. Justamente porque a gente sabe a grande discussão que existe da questão da falta de mulheres na ciência. A ciência acaba sendo, principalmente nas áreas duras, acaba afastando as mulheres. Embora aqui a gente tem bastante no centro, e eu acho que tem que isso ser justamente um exemplo para aqueles estudantes, aquelas estudantes que estão lá no ensino médio e fundamental, ver que fazer ciência é legal, né? Se identificar com as pessoas que estão fazendo ciência, que ciência não é só aquela coisa do cientista maluco, né? Pessoas são normais e fazem a ciência. Dentro do projeto nosso Caminhos do Conhecimento, nós ganhamos um projeto junto com o CNPq e a TIM para fazer uma linha, uma das trilhas do museu, especificamente sobre a luz, que esse aqui é voltado para estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Eu vou mostrar rapidamente um vídeo, qual é a ideia desse museu de céu aberto. Olá, bem-vindo ao Museu Caminhos do Conhecimento. Caminhos do Conhecimento é um museu a céu aberto e, ao mesmo tempo, um museu virtual. Mas como isso é possível? Ao caminhar pelo campus São Carlos da UFSCar, você vai se deparar com alguns totens como esse. Utilizando um celular ou um tablet com leitor QR Code, você acessa o conteúdo virtual relacionado ao ponto onde se encontra. O conteúdo acessado diz respeito a trilhas temáticas. A primeira delas, já em funcionamento, narra a história de como as diversas áreas do conhecimento foram construídas e quais as fronteiras dessas áreas, utilizando para isso textos e vídeos. Além disso, você pode ter acesso a conteúdos complementares também relacionados a tais áreas do conhecimento. Você também pode participar de visitas guiadas, quando, além de percorrer toda a trilha com suporte de monitores, também conhecerá alguns dos laboratórios parceiros do projeto, tendo um contato direto com os pesquisadores e com os locais onde o conhecimento é produzido. Se por algum motivo você não puder percorrer os caminhos do conhecimento no campus, você pode visitar o museu neste endereço. O projeto Caminhos do Conhecimento foi desenvolvido pelo LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da UFSCar, e conta com o apoio financeiro do CNPq. A gente se encontra pelo caminho. Até lá! Então, esse projeto é um projeto que a gente tem do CNPq e é uma das atividades que a gente faz dentro do CEPID. Justamente, o ponto que a gente mostrou ali, o Pierre Marie Curie, é o centro, é o ponto da química aqui na UFSCar. E a ideia é essa, que não somente faça essa visita virtual, mas aí, quando a gente tiver isso funcionando, os alunos venham e visitem, por exemplo, os laboratórios do centro que estão aqui no campus. Certo? Onde eles vão poder não só ter essa visita virtual, mas também a visita presencial. A ideia foi transformar a universidade num museu de céu aberto, porque a universidade é o lugar onde você está fazendo o conhecimento. Então, muito raro você ter, quando a gente pensa em museu, mesmo museu de ciência, você pensa em um lugar que vai contar as coisas que já foram feitas. Aqui a gente tem a oportunidade de contar as coisas que estão acontecendo, estão funcionando.
Belezas Invisíveis é um projeto também que a gente está fazendo, por exemplo, aqui da NanoArt, justamente destinado para as redes sociais. São vídeos que a gente faz mais curtos um pouquinho, para estar justamente no Facebook, Twitter, entre outras coisas. O Ciência Explica, a gente já mostrou um pouquinho, mas nós mudamos um pouco o projeto agora, fizemos ele em outro formato. Um formato agora direcionado para alunos do ensino fundamental, onde a gente trabalha com o conceito de animação bem interessante aqui. Então, são público infantil falando assuntos cotidianos. Então, por exemplo, nós já lançamos 20 episódios e foi destaque de uma matéria da agência FAPESP recentemente. Vou mostrar rapidamente um vídeo para vocês. 1, 2, 3, 4... No episódio de hoje, como o milho vira pipoca? Você sabia que o milho que vira pipoca é diferente do milho que dá para cozinhar? Isso porque o milho de pipoca possui mais água em seu interior e uma casca mais resistente. Quando aquecida a uma temperatura mínima de 170 graus Celsius, a água de dentro da semente vira vapor e se expande, fazendo tanta pressão que a casca se rompe. O amido gelatinoso, que também fica no interior do grão, ao entrar em contato com o ar, se solidifica e vira aquela espuminha branca que nós comemos. Se o grão estiver seco por dentro ou houver furos ou rachaduras na casca, o vapor d'água escapa e a casca não explode, impedindo o milho de virar pipoca. muito interessante, não? Nos vemos na próxima. É um vídeo bem curto, voltado para justamente... E tem coisas assim, por que ao cortar cebola, meu olho, eu choro? Por que dói quando eu tomo um choque, quando eu bato o cotovelo? E assim por dentro, são essas situações do cotidiano. E aí vê quanta ciência tem numa pipoca, né? Um outro projeto que a gente está montando, esse nem o professor Elson sabe, que é um curso de especialização em divulgação científica. Tá? No qual esse curso ele vai ser voltado para comunicadores de ciência e pesquisadores, né? Onde a ideia é ter um foco de uma formação relacionada às diferentes áreas do conhecimento e fazendo uma reflexão sobre o que é fazer divulgação científica em diferentes formatos e espaços. Mídia e ciência, linguagem de divulgação científica, narrativas em diferentes suportes, etc. Planejamos ter a primeira turma a partir do segundo semestre de 2017. Tá? Então, esse aqui é aquele curso de especialização de 360 horas, que a pessoa sai com um diploma da universidade, tem que fazer uma monografia no final desse curso, é o que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Tá? Então, nós vamos estar oferecendo esse curso a partir do segundo semestre. Um outro projeto que faz tempo que a gente está querendo fazer, e esse ano a gente vai começar a realizar, é fazer um documentário sobre materiais, né? Mostrando a história, a partir da história da ciência e com entrevista com os pesquisadores, como é que os materiais transformaram o mundo. Então, aí é uma ideia de um documentário de longo termo, com vários episódios. Episódios desses vídeos são sempre curtos, no máximo 5, 6 minutos, mas se eu olho todos, vai dar tranquilamente mais de 1 hora. Onde também a gente espera, nessa narrativa, contar a história do LIEC, que já tem mais de 30 anos, professor? 30 anos, tanto o LIEC aqui de São Carlos e o LIEC de Araraquara, envolvido com isso, a gente quer também, de alguma forma, contar a história disso. E o Momento Lab CDMF, são justamente a gente fazer transmissões ao vivo de eventos que acontecem. Como, por exemplo, esse evento aqui. Nós não vamos fazer isso nesse evento, porque nós estamos testando a plataforma, mas o evento de inovação, que está previsto para março, né, Ernesto? Maio, nós vamos fazer isso. Nós vamos transmitir ao vivo no Facebook ou no Twitter o evento acontecendo aqui. Tá? Então, isso é uma coisa que aí você divulga nas redes sociais, coloca tal, e amplia o acesso do evento acontecendo aqui. Então, isso que eu queria falar sobre a divulgação, eu só vou pedir licença para falar mais um pouquinho sobre o site, né? Que nós também
implementamos um novo site do centro, que vocês têm visto. O professor Elcio cobrou a gente demais isso aí, ficou no nosso pé, literalmente, né, professor? Mas foi muito bom que nós fizemos, então, uma nova plataforma, né? Foi desenvolvida uma plataforma mais dinâmica, mais rápida, que a gente tem compartilhado as notícias, os artigos, os vídeos, então, as redes sociais. Então, ele está em vários aspectos. Eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês alguns números. Então, desde outubro de 2016, quando a gente começou com esse novo formato, o site tem crescido o número de visitas. Essa visita aqui é a visita de uma única pessoa acessando, esse número que aparece aqui. Então, no finalzinho de outubro, nós tínhamos 882 visitas por mês. Já em janeiro, até ontem, 8.745 visitas no mês. Isso é visita por mês. Nós temos aqui no site. Então, a visibilidade do centro aumentou enormemente com isso aí. Principalmente por quê? Por causa das redes sociais. As notícias aparecem aqui, são repetidas nas redes sociais. Nós temos redes sociais com 7, 8 mil seguidores. O Twitter nosso lá tem quase 8 mil seguidores, ou seja, isso repercute de uma maneira geométrica. Visualizações de páginas, certo? Nós temos, então, em janeiro aqui, 32.800 visualizações de página. O mesmo visitante vê várias páginas no site. Então, nós estamos falando nesse número de visualização por mês. Ó. Então, 10 mil a gente tinha em outubro, 35 mil em novembro, 29 mil em dezembro. Dezembro diminui mesmo. E aqui, como nós estamos com o final de janeiro, também férias, 32 mil visualizações de páginas. E esse dado aqui é muito interessante, né? O número dos artigos. A gente pediu para vocês, pesquisadores, encaminharem os artigos que foram publicados com um pequeno resumo e uma foto. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, só no mês de janeiro, de 392 acessos aos artigos que estão colocados na página do centro. Tá? Então, isso é uma divulgação da pesquisa. Muitas pessoas vão encontrar o artigo lá e vão acessar. Então, isso é um número, número de artigos baixados. É isso aqui, né, Tárcio? Isso, esse número aqui são artigos baixados, porque a gente tem colocado como um repositório, né? Então, os artigos baixados no canal do centro. E aqui um perfil do usuário, né? Claro, 90% dos acessos nossos vem do Brasil, mas nós também temos acessos internacionais. 5% dos Estados Unidos, 1% Espanha, Canadá e 3% de outros acessos que estão vendo o nosso site. Então, acho que era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês. E convido a todos vocês que estão interessados na divulgação da ciência, que nos procurem, que a gente bola um jeito de fazer divulgação da ciência. Principalmente se tiverem ideias novas, vontade de fazer, né? Além daquilo que já fazem. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Eu continuo fazendo as minhas pesquisas, orientando os meus alunos, e faço isso. Certo? Então, a gente tem que fazer isso, é um a mais que a gente tem que fazer. Mas eu posso dizer para vocês, a experiência que eu tenho do retorno da gente fazer a divulgação é muito boa. Eu nunca esqueço de um aluno de graduação que eu tive, que na última prova que fez, ele me escreveu e falou assim: professor, o senhor não lembra, mas eu escrevi uma carta para você, um e-mail para você, quando eu ainda era estudante do ensino médio, porque eu li um artigo de divulgação que você fez. E, por esse motivo, eu vim fazer o curso de Física na UFSCar. Certo? Então, isso é um retorno maravilhoso que a gente tem de fazer a divulgação científica, da gente poder inspirar as outras pessoas com a ciência.